só toca é o nosso rei. Show seu pai. Eu pulo, lembra? Dizer que existe um multiverso? Bom dia, boa tarde, boa noite, ouvintes do Multicast. Eu sou João Azevedo e este é o nosso programa de discussão sobre o mundo da ficção. O tema de hoje é Dragon Ball Z, um dos animes mais famosos do mundo. E para bater um papo sobre as aventuras de Goku, está aqui comigo Fernanda Ramos. Opa pessoal, tudo bem? Dragon Ball não encaixa no Cine Multiverso, mas eu sou otaku, eu sei fingir que não sou, embora não seja. Eu sei fingir que não sou, embora não seja? Eu não sou. E Diego Rodrigues. Fala galera, como vocês estão? De fato, Dragon Ball é um dos maiores animes de todos os tempos e continua marcando várias e várias gerações até hoje. Dragon Ball é um mangá escrito e desenhado por Akira Toriyama. Ele foi serializado entre as décadas de 80 e 90, com uns 2 anos de diferença para o anime. Uma curiosidade é que o Z do título existe apenas no anime. No mangá é Dragon Ball do começo ao fim. Depois vieram Dragon Ball GT, Dragon Ball Kai e o Dragon Ball Super, mas eles são tema para outro programa. Dragon Ball Z pode ser dividida em 4 sagas, e a primeira delas é a Saga Saiyajin. A Saga Saiyajin serve como uma forma de introduzir para o espectador o que é Dragon Ball Z e expandir o universo com a origem do Goku e com a perspectiva de que existem outras pessoas em outros planetas e coisas também acontecem, assim como acontecem na Terra. Esse primeiro contato vem através do Raditz, que é o irmão do Goku, que acaba revelando a origem extraterrestre do Goku. Uma coisa que nunca tinha sido relevante no Dragon Ball clássico, porque tudo no Dragon Ball clássico era estranho, então acho que ninguém se preocupava com essa questão. Raditz pra mim é um dos personagens mais injustiçados de Dragon Ball. E eu acho que ele deveria ter sido mantido. Esse fato dele ser parente do Goku, ser irmão do Goku, é uma coisa muito legal, muito interessante, que poderia ter sido melhor explorada. Porque ele poderia trazer toda a história do Bardock e da mãe do Goku. Se tem algum personagem que deveria ter voltado em Dragon Ball Super, é o Raditz, não o Frieza. Eu acho que o Frieza ter voltado é uma coisa muito... é um fanservice desnecessário e sem utilidade para a história. E o Raditz, eu acho que ele deveria ter sido mantido como vilão fixo. Cara, e teria sido muito legal ver o Raditz Super Saiyajin 3. O cabelo dele ocuparia a tela inteira. Seria muito legal. É interessante porque o Raditz é como se fosse a versão do mal do Goku, com cabelo grande. E ele morre com, 4 episódios e ele morre. Ele é bem pouco aproveitado. Eu concordo que poderia ter um pouco mais de drama familiar, só que isso nunca foi o foco de Dragon Ball. Porque já começa a história com o Son Gohan morto. O Bardock nunca foi relevante, então usar o Raditz também é uma coisa que eu não vou exigir, porque é algo que sempre foi errado. O Goku nunca teve muita ligação com a família. Mas ele sempre se importou com o Gohan. Embora ele não estivesse vivo, ele se importava com ele, ele sentia falta dele. E é muito legal você trazer esse negócio das origens do Goku. Tanto é que os fãs se importam, embora o Bardock não tenha relevância nenhuma para a história, os fãs se preocupam com o Bardock, de certa forma, e é legal você saber da origem do Goku. Então, é uma coisa... eu acho que o Raditz podia ter acrescentado muito na história, só que eles não aproveitaram. O Raditz é mais uma conveniência para justificar o Goku morrer, e também justificar que exista um universo além, do que para fazer algo de fato. Ele só é, assim, um motivo para que coisas interessantes aconteçam. Só. Oportunidade desperdiçada. E o Goku ser um alienígena, eu acho que é algo bem interessante também. Na época, eu acho que deve ter soado algo meio do nada para os fãs, porque por mais que Dragon Ball clássico fosse cheio dessas loucuras, tudo acontecia na Terra. Então, você expandir o universo de Dragon Ball falando de outros planetas, quando a Terra já é aquela loucura, eu acho que o pessoal acreditava muito que o Goku era terrestre, porque o universo de Dragon Ball já demonstrava que não tinha nada que impedisse o Goku de ser um humano com um rabo de macaco. Então você expandir esse negócio e falar que o Goku é um alienígena deve ter sido uma coisa muito nova para os fãs da época.
Se eu tivesse assistido isso na época, eu teria ficado muito irritado, porque eu ia achar que foi do nada, que é uma adição desnecessária. Eu funciono assim. Que bom que eu não vi na época, então. Mas ao mesmo tempo eu acho que foi algo necessário para você expandir o universo. Como em Dragon Ball clássico eles já tinham aproveitado muito da Terra, eu acho que não tinha muito para onde ir no Dragon Ball Z. E a referida morte do Goku serve para deixar ele fora das batalhas e acabar criando um clima que na saga Saiyajin é novidade, mas depois vai se repetindo. Que é aquela expectativa de será que o Goku vai chegar a tempo? E aí ele vai pro planeta do Senhor Kaiô, tem aquele treino interessante com a gravidade aumentada. Eu acho um conceito legal porque interferir no espaço é mais interessante do que simplesmente, ele vai fazer mais flexões, ele vai fazer mais agachamentos. Não, você coloca um mecanismo diferente, técnicas diferentes de aumento de poder, eu acho uma criatividade bem interessante. Depois acaba ficando uma coisa meio louca, mas até aí é bem legal esse uso dos treinos. E o Sr. Kaiô, ele ensina as duas técnicas que eu acho as mais apelonas de toda a franquia, que é o Kaioken e a Genkidama. Porque se você parar pra pensar nelas, elas dão praticamente poder limitado pro Goku. O Kaioken ele pode ser aumentado em quantas vezes o Goku conseguir aguentar. Então, enquanto o Goku for treinando e deixar o corpo dele mais forte, o Kaioken pode ser aumentado. Tanto que em Dragon Ball Super ele é aumentado sei lá quantas vezes, fica uma coisa ridícula. E a Genkidama pode reunir a energia de infinitos seres vivos. Então, são duas técnicas muito apelonas e que, se você parar para pensar, é uma coisa absurda que você pode acabar derrotando qualquer personagem de Dragon Ball só com essas duas técnicas. O conceito da Genkidama eu acho muito interessante. O Kaioken não tanto, mas a Genkidama sim, essa coisa de ter uma energia pura que vem de todos os seres vivos, que se reúne e vira uma coisa realmente destrutiva. É bem legal. Ele acaba usando isso contra o Vegeta um pouco mais pra frente. Mas antes da chegada do Vegeta, a gente tem os Saibamens, e o Saibamen mata o Yantia. É uma cena fantástica. Coroa aquela questão dos personagens secundários não serem mais relevantes. Aí a gente já é apresentado a isso. Yantia morre pro Saibamen, que tem o poder do Hadid. Mas é uma coisa muito absurda o Yantia morrer pro Saibaman, porque ele já mostra que ele é mais forte do que o Saibaman. Então, ao contrário da morte do Tenshinhan e do Caos, o Yantia ele morre por nada, por burrice. Não é pra mostrar que eles são muito fortes, é pra mostrar que o Yantia é burro. Porque não tinha por que ele morrer pro Saibaman se ele era mais forte do que o Saibaman. E, cara, é triste isso, porque esse é o momento que mostra, cara, esquece o Yantia. O Yantia, a partir daqui, já não tem mais utilidade, sabe? Ele morre por burrice, vira figurante e ainda vai perder a namorada dele pro Vegeta. Eu fico triste porque eu gostava do Yantia. O Yantia era realmente um personagem interessante. No clássico ele era bem legal. Mas é que também é difícil, acontece isso com todas as histórias. É o efeito Dragon Ball de escala de poder. Claro que o roteiro podia ter sido um pouquinho mais amigável com o Yantia. Ter dado um final um pouco mais digno, como foi do Tenshinhan. Do Caos eu não diria tanto, porque ele se explodiu inutilmente, então isso é um pouco triste. Mas o Yantia foi um pouco mais guerreiro até o fim. Uma coisa engraçada na morte do Yantia é que ele já morre ali e ele já tá na cova. Uma coisa que eu acho engraçada. Morbidamente engraçado. Mas é legal mesmo. É de mais de 8.000! Mais de 8.000? Isso deve ser um engano. Esse aparelho deve estar quebrado. Na luta do Goku contra o Vegeta, o Goku ele tem uma certa desvantagem no começo, mas depois ele acaba destroçando o Vegeta graças ao Kaioken, que é uma técnica extremamente apelona, que eu tinha falado antes. O Vegeta ele já se mostra extremamente orgulhoso, porque ele prefere apelar ao máximo, tentando destruir o planeta, e depois ele faz uma lua artificial para virar o Ozaru para tentar vencer o Goku. E ele quase vence, ele quebra todos os ossos do Goku, mas ele não contava com uma coisa, com o Yajirobe. Isso é muito absurdo. É um excelente uso de ferramenta. Sim, mas é uma coisa que eu acho que o Akira ele usou meio que pra falar que inutilizar a cauda dos Saiyajins. Que eu já vi várias vezes ele falando que ele tem preguiça de desenhar o rabo de macaco dos Saiyajins. Ele queria acabar com isso logo, então ele precisava de uma desculpa para falar que esse rabo era uma fraqueza muito grande. Então ele faz isso falando que o Ozaru ele é muito forte, mas
até um idiota que nem o Yajirobe pode cortar o rabo, então os Saiyajins de agora em diante não vão ter rabo. Parece uma boa justificativa. Sim, mas eu não gosto muito porque eu gosto do rabo e eu gosto do Ozaru. Eu queria que o Ozaru tivesse continuado esse negócio de vou apelar com o Ozaru. E o rabo eu acho bem estiloso, o rabo. O rabo do Vegeta enrolado na cintura. É um cinto, sabe? Um cinto de pele bonito. Muito legal. É sério, eu gosto bastante. Eu queria que o Goten e o Trunks tivessem rabo. É de mais de 8.000! Mais de 8.000? Isso deve ser um engano. Esse aparelho deve estar quebrado. O final da saga é bem legal. Concordamos que o final da saga é legal? Sim. Sim. Eu acho que considerando que é meio que uma história de introdução pro universo dos Saiyajins, é uma boa história mesmo. Consegue entregar. Sim. Eu só acho que o Goku foi um babaca quando ele deixou o sangue dos Saiyajins falar mais alto e deixou o Vegeta vivo, colocando a vida da família dele, dos amigos em risco, só para poder lutar com o Vegeta mais tarde. Isso foi uma coisa muito babaca de se fazer e parece o que o Goku faria no Super. É uma atitude egoísta que acaba se repetindo ao longo da série mais pra frente. Então é coerente. O Goku é realmente um babaca. Que pena. Mas no geral a saga Saiyajins é legal. Ela entrega bem o que Dragon Ball tem de melhor, que são as lutas, e o desfecho mais emocionante. E a função mais importante dela é preparar a próxima saga. É de mais de 8.000! Mais de 8.000? Isso deve ser um engano. Esse aparelho deve estar quebrado. A saga Freeza tá de volta, aquele elemento que era padrão do Dragon Ball clássico, mas que tinha se perdido na saga Saiyajin, que é a aventura. É uma aventura que tem uma boa justificativa, que é pegar esferas do dragão para poder reviver o Piccolo, reviver as esferas da Terra e também poder reviver a turma que tinha morrido lá na luta contra o Vegeta e o Nappa. E volta todo aquele clima de precisamos pegar as esferas do dragão. Até porque os inimigos também estão atrás das esferas do dragão, exatamente como era no Dragon Ball clássico. Isso é um ponto bem interessante. Essa foi a única saga que tem esse negócio da aventura ainda, nem no Dragon Ball clássico. Em vez de só luta, luta, luta. E é muito legal você ver de novo. Eu acho que essa parte da busca pelas esferas é a essência de Dragon Ball. E pra mim, tudo que relembra o Dragon Ball clássico, quase tudo que relembra o Dragon Ball clássico é bem-vindo. E é justamente por esse aspecto de aventura que, embora eu não ache que a saga Freeza ela grande as coisas em termos de qualidade, ela é legal, ela é bem cheia. Não é aquele vazio de conteúdo que a gente vê que existe tanto na saga Saiyajin quanto na saga Buu. Parece que, não sei, a história tem um pouco mais de corpo, um pouco mais de objetivo real de fato, não é simplesmente luta, luta, luta. Tanto que é por um detalhe que aquele detalhe do Dendê precisar fazer chamar o Shenlong na linguagem de Namekusei. Então é mais um ponto que faz com que os Namekuseidins sejam importantes de fato, não apenas esses caras aí que a gente tem que salvar. A habilidade de cura também, a questão do grande patriarca estar morrendo, tem toda uma dinâmica muito mais palpável do que outras sagas. E é muito interessante você ver de novo esse negócio da busca pelas esferas no nível de luta de Dragon Ball Z. Que os personagens já estão mega pelões e tem esse universo expandido e tal. Lembra até um pouco o Dragon Ball GT. Pior que lembra mesmo. Tá aí uma curiosidade. E o que acaba quebrando um pouco o lance das esferas do dragão são as forças especiais Ginyu, que forçam o Vegeta a se juntar com o Kuririn e o Gohan para poder enfrentá-los. Aí começa a pancadaria clássica. Esse negócio de você juntar o Vegeta com o Kuririn e o Gohan é muito legal, porque é interessante esse negócio de você unir os vilões com os mocinhos em busca de algo em comum. E as forças especiais Ginyu também é uma coisa interessante, é um ponto legal, porque eles trazem de novo isso das habilidades, isso é muito legal. E aí, como a coisa só começa de verdade quando o Goku chega atrasado, só para variar um pouquinho, e humilha o Rickon, falando para o Rickon que a guarda dele estava muito aberta. Esse é um momento especial porque mostra o nível do amadurecimento de guerreiro do Goku. Embora ele seja um cara ingênuo,
ele leva a sério as lutas que ele tem. Então, se ele tem uma oportunidade para derrotar o inimigo, ele derrota o inimigo. Porque ele não é um idiota que fica baixando a guarda e falando, então, você tá fraquinho, hein, hahaha. Como o Gohan faz, por exemplo, na saga Cell e na saga Buu. O que é extremamente triste. Sim, ainda mais na saga Buu, porque você pensa que ele aprendeu com a saga Cell, mas enfim, fala mais pra frente. E o Ginyu, ele é um personagem muito interessante e também é um personagem que eu acho que foi muito mal explorado. A habilidade dele é muito legal, só que ele é derrotado muito facilmente. Ele troca de corpo com o Goku, depois o Vegeta vai lá e estralhaça ele no corpo do Goku e pronto, aí ele entra sem querer no corpo de Mahan e acabou por aí. Eu acho que teria sido muito mais interessante se eles tivessem estendido essa luta com o Ginyu, seria algo que ia valer a pena. E ele fosse trocando de corpo, ele trocasse de corpo com o Vegeta, depois trocasse de corpo, sei lá, com o Gohan, e ele fosse se acostumando com o poder dos Saiyajins. Isso seria algo interessante de ver. Seria o Baby. É, verdade. Mas seria um Baby canônico. Seria legal. Fala a verdade, seria legal. Sim, seria. E nessas do Goku ser estraçalhado pelo Vegeta por causa da batalha contra o Ginyu, nós temos mais uma justificativa para o Goku ficar fora do ar e aquela justificativa para aumento de poder brilhante. Zenkai. O Zenkai é muito conveniente nesse momento, porque os caras têm justamente uma máquina de regeneração super avançada e ainda tem o Dendê, que tem a habilidade de curar. É um negócio muito assim, olha só, você quer um power-up? Chega aqui e experimenta esse negócio. Se você quer aumentar o seu poder, enfia uma coisa na barriga, quase morre e se regenera depois. Cara, isso é uma coisa que... o Zenkai é uma coisa interessante, mas eu acho que foi muito mal planejada. Porque a gente tem o Zenkai, e logo depois a gente já tem a banalização dele. Porque o Goku tem o Zenkai, e logo depois o Vegeta olha para aquilo e fala... cara, fala pro Kuririn atacar ele, e depois ele vai lá e pede pro Dendê curar ele. Então é uma coisa meio... Se eles podem fazer isso para aumentar drasticamente de poder... Então por que eles não fazem isso mais pra frente, velho? Tipo, o Dendê tá ali, então vai pedindo pra ele curar vocês e vão vocês mesmos se machucando. É uma coisa que era pra ser uma coisa legal, mas que logo depois já deixa de fazer sentido, porque você tem esse negócio de você ser ferido até quase morrer, só que não tão ferido assim, porque você pode ser curado depois. Então é uma coisa meio estúpida. Acabou ficando estúpido por conta da facilidade em se curar. Tinha as sementes dos deuses, tinha o Dendê, tinha as máquinas de cura. Se não tivessem mecanismos de cura, fosse simplesmente aquela cura natural do corpo, aí teria um peso maior e poderia ser usado uma vez só e funcionar muito bem. Só que aí banaliza. É de mais de 8.000! Mais de 8.000? Isso deve ser um engano. Esse aparelho deve estar quebrado. E se na saga anterior já tinha a transformação do Goku, o Kaioken, nessa saga o vilão também tem sua habilidade de se transformar, que é o Freeza com as suas retiradas de limitações de poder. Aí a cada transformação ele fica mais bizarro até que ele fica baixinho. Eu acho interessante o conceito da transformação. Eu só acho meio bizarro o jeito que o Freeza usa isso para reduzir o poder dele em vez de ampliar. É meio sem lógica. Pra mim essas formas do Freeza só fazem sentido se cada uma delas gastar uma certa quantidade de energia. Porque se não for assim, não faz sentido o Freeza ficar na forma mais fraca o tempo todo. Então, é uma coisa meio... Não é muito bem explicada o porquê do Freeza ter essas formas e por que ele fica na mais fraca o tempo todo. O Freeza na primeira forma, acho que tinha uns 500.000 de poder de luta. Se o Goku depois do Zenkai usa o Kaioken pra bater no Freeza na primeira forma, ele derrota. Sim, é uma coisa bem estúpida, porque tipo, se ele tá na primeira forma o tempo todo, e se ele é atacado muito rápido, de uma forma que ele não tenha como se transformar ou se defender, ele morre. Então de que adianta as outras formas? Eu acho que o Freeza é um dos melhores vilões do Dragon Ball. Ele é aquele vilão arrogante, desprezível, maligno. Aquela risadinha dele é excelente na dublagem brasileira.
A dublagem japonesa eu não conheço, mas a dublagem brasileira do Freeza, com aquela risadinha dele, é excelente. Eu acho que ele é o melhor vilão. O melhor antagonista eu acho que pode ser o Vegeta, e agora o melhor vilão eu acho que é o Freeza. É que o Freeza tem aquela pegada de vilão que o Cell não tem, só que o Majin Buu tem demais. O Freeza é meio que a dosagem certa do elemento vilão. E o Freeza, na voz original em japonês, ele tem a voz bem fininha. E chega a ser um pouco engraçado, não é que nem a dublagem brasileira. Tudo no original em japonês tem a voz fininha, é horrível. É de mais de 8.000! Mais de 8.000? Isso deve ser um engano. Esse aparelho deve estar quebrado. E aí, depois de muitas lutas, o Piccolo chega também, consegue vencer. Não vence, né? Mas ele é superior ao Freeza, mas depois o Freeza se transforma de novo. E aí, conversa vai, conversa vem, Kuririn morre e temos Super Saiyajin. O Super Saiyajin, ele me causa uma sensação mista. Eu tenho muita sensação de que ele vem do nada, embora ele seja bonito, mas isso tem muito a ver com o fato de eu já saber que ele vai ser banalizado. Então não olho pra ele como simplesmente uma coisa especial que deveria ser única. É estranho, porque é estranho imaginar que nenhum Saiyajin nunca tinha se transformado em Super Saiyajin antes, porque logo depois isso é completamente banalizado. Qualquer um pode se transformar em Super Saiyajin. A gente tem as crianças que se transformam em Super Saiyajin do nada. Então é uma coisa muito esquisita. E o Super, ele banalizou isso mais ainda. Porque no Dragon Ball Z, pelo menos a gente tinha uma certa desculpa que o Akira dava às vezes, principalmente em entrevista, de que os personagens de Dragon Ball Z, eles tinham conseguido o Super Saiyajin, enquanto os outros Saiyajins não tinham conseguido, porque eles estavam na Terra e a Terra tinha uma certa influência, a Terra ajudava eles a se transformar em Super Saiyajin, por causa do ambiente da Terra, coisa assim. Só que em Dragon Ball Super isso é banalizado com os Super Saiyajins do Universo 6, que não tem nada a ver com a Terra, e eles estão lá no planeta deles. Então chega a ser incoerente a gente pensar que nenhum Saiyajin nunca se transformou em Super Saiyajin antes. Concordo com o João. Esteticamente, Super Saiyajin é muito lindo. Você pensar no Super Saiyajin 3, que é aquele cabelão dourado, que aparece poucas vezes, mas é muito bonito. Só que a gente vê na saga Cell que ele é muito banalizado. Quando o Gohan se transforma, com aquela idade, se transforma em Super Saiyajin 2. Então fica algo muito comum para os personagens. Isso acaba sendo uma constante em Dragon Ball, assim como é o problema da escala de poder. Assim como vão surgindo muitos personagens que são muito fortes, vai surgindo um monte de Super Saiyajin por aí, e a coisa só vai ficando pior até chegar no arco-íris do Super. É de mais de 8.000! Mais de 8.000? Isso deve ser um engano. Esse aparelho deve estar quebrado. Em síntese, a saga Freeza é legal. O fato de ter esse probleminha aí dos 5 minutos não torna a batalha final muito menos boa. Talvez diminua um pouco o peso em geral da história, mas assim, não é diferente do que os fillers acabam prejudicando o desenrolar da trama. É legal, vale a pena assistir. Pra mim, a saga Freeza, ela explora bem o espaço que foi recém-expandido em Dragon Ball, com esse lance da aventura espacial, a busca pelas esferas em outro planeta, que é bem justificada, os alienígenas com habilidades apelonas, o malvadão imperador do universo que escravizou a raça do Goku. É uma forma bem interessante de você explorar esses novos elementos que foram recém-acrescentados na saga Saiyajin. Então, é uma saga show de bola. Eu também acho que a saga Freeza é boa porque ela entrega um final satisfatório, explora bastante a maldade do vilão e esse lance dos Super Saiyajins, que era algo que a gente não tinha visto antes. Então, pra mim, eu acho que a saga Freeza é uma das melhores do Dragon Ball. É de mais de 8.000! Mais de 8.000? Isso deve ser um engano. Esse aparelho deve estar quebrado. A terceira saga de Dragon Ball Z é conhecida como Saga Android e como Saga Cell.
Nela, o Dr. Gero volta com seus androides superpoderosos e o desejo de matar Goku atravessa linhas temporais. E é assim que a gente é apresentado ao Trunks do futuro, o melhor personagem de Dragon Ball Z. Eu concordo muito com você. Nossa, eu amo o Trunks. Ele meio que serve como um guru da saga, falando o que acontece no futuro, o que pode acontecer, que os androides podem causar. Então eu acho que o Trunks é um dos melhores personagens mesmo da história. E o Trunks volta por um motivo natural. O Goku vai ter uma doença depois de um tempo e ele vai morrer. E por conta da morte dele não vai ter ninguém para derrotar os androides. Então o Trunks volta do futuro com um remedinho para o Goku tomar e ficar saudável. E por algum motivo o Goku não toma. Nunca entendi. Cara, esse negócio da doença do Goku é uma coisa que eu acho tão interessante. Assim, é uma das poucas coisas que passam algum senso de perigo em Dragon Ball. O protagonista ter uma doença grave que ele não vai poder ser revivido pelas esferas do dragão depois. Então isso é bem legal. Só que o problema é que isso é apresentado pra gente junto com a solução. Então o Trunks ele conta isso e logo depois ele já dá o remédio pro Goku. Então isso corta o senso de perigo que isso poderia ter dado pra gente. Seria muito legal se essa doença do Goku tivesse aparecido lá na saga Saiyajin. Teria sido legal. O roteiro leva a crer numa possível morte dele, que era algo inimaginável até então. Porque na saga anterior, a gente via o Super Saiyajin e achava que o Super Saiyajin era imbatível. E nessa saga ele traz esse novo elemento, de que o Super Saiyajin pode sim morrer. Embora ofereça um perigo real, se tivesse sido lançado ao contrário, se tivesse tido problema com mais antecedência em relação à solução, e a solução sendo uma viagem no tempo, aí a gente teria um outro grande problema, que seria a conveniência de ter quase que literalmente um Deus Ex Machina salvando a vida do Goku. Mas seria algo justificável, porque o Trunks, ele viajaria por saber que o Goku vai morrer com a doença do coração. Então ele viaja justamente para solucionar esse problema. Então você apresentar essa doença antes e depois vir alguém para dar o remédio pro Goku, faz sentido. Porque a pessoa tá vindo do futuro. Ela já sabe o que vai acontecer se ela não dar o remédio. O Goku vai morrer. É de mais de 8.000! Mais de 8.000? Isso deve ser um engano. Esse aparelho deve estar quebrado. Sobre os androides 19 e 20, alguém tem alguma coisa para falar? Porque eu não me importo nem um pouco com eles. Também não. Só que ele se parece muito com o Seu Madruga e com o Sr. Barriga. Só isso mesmo. É uma boa referência. Eu já vi uma montagem, então lembrei disso. É uma boa referência mesmo. É porque os androides que mais marcam são o 16, 17 e 18. 19 e 20, meio que a galera meio que esquece deles. O 17 é muito lindo, gostaria de comentar isso aqui. Ah, 18 também, eles são gêmeos e são bonitos. Você vê, né? Uma coisa que as pessoas reclamam muito é sobre o poder exagerado que os androides têm. Porque como é possível que um cientista na Terra consiga fazer um robô que é mais forte do que o Freeza? Não só mais forte do que o Freeza, é muito, mas muito mais forte do que o Freeza. Isso é até que um problema, só que eu consigo relevar um pouco porque a Bulma criou uma máquina do tempo. Então dá para ter uma noção dessa capacidade elevada dos cientistas terrestres. Talvez, é porque quando você mexe com esse negócio do poder de luta, você conseguir fazer uma máquina mais forte do que um vilão da saga passada, é uma coisa meio absurda, porque a gente pensa, então quer dizer que a Bulma poderia ter feito uma máquina para lutar no lugar do Goku e vencer o Freeza facilmente? Esse é um ponto bem assustador, inclusive. Aí é que mora a incoerência. Mas é aquela coisa que foi ficando cada vez mais difícil para se justificar existirem seres mais poderosos. Tanto que na próxima saga você não vai ter esse problema de algo ser criado e ser super forte. É só algo super forte que aparece do nada. Mas talvez isso teria sido resolvido se não fosse um cientista da Terra que tivesse feito os androides. Essa parte que é meio bizarra. Como é que um cientista do nada, sem nada de surpreendente, consegue fazer máquinas tão fortes assim? Pelo menos tivesse alguma coisa que justificasse, alguma coisa assim
algo extraordinário que ele tivesse, alguma coisa de outro mundo, alguma coisa assim, sei lá, alguma coisa mística, alguma coisa que justificasse o poder deles, faria mais sentido do que isso. Porque aí a gente pensa, então quer dizer que a Bulma pode fazer isso? Nem é uma coisa meio esquisita. Aí entra o link com o Dragon Ball clássico, que é você trazer um vilão que era um cientista que fazia androides para Red Ribbon. Já tinha os androides no clássico, claro que eles não eram tão fortes, mas eles já existiam. Então uma certa continuidade. Gera um probleminha, mas é tipo um fanservice, digamos assim. E outra ligação com o Dragon Ball clássico é a fusão do Piccolo com o Kami-sama, que, bom, é a unificação daqueles dois que tinham sido gerados para que a Terra tivesse um deus muito tempo atrás. Isso é interessante porque tem um gancho para isso na saga Frieza, e isso é como se fosse é tipo o autor dizendo, olha só, tá vendo isso aqui? Esse é o teto de poder do Piccolo. Olha só que legal, veja ele sendo quase relevante. E aí ele tem aquela luta bem interessante com o 17, que ele é tão forte quanto o Android 17. Sim, a luta deles dois é bem legal. E é o último momento que o Piccolo, ele tem alguma relevância na parte da luta. E um pouco antes da luta do Piccolo com o 17, tem um desenvolvimento de um mistério em relação à nave misteriosa, que é a nave do Trunks, só que ela voltou no tempo 1 ano antes. Isso é interessante porque Dragon Ball não costuma ter momentos assim de mistério, de o que será que está acontecendo. E como envolve diretamente uma coisa tão complexa como a viagem no tempo, é uma adição bem interessante. Eu achei esses momentos talvez os melhores momentos da saga, que eu mais fiquei tipo, caramba, o que será que vai acontecer agora? O que é isso? Aquelas carapaças que eles encontravam do céu, e depois quando o céu realmente aparece, assustadoramente na cidade onde não tem pessoas, é só as roupas das pessoas no chão. Aquilo é assustador. E o céu é um vilão muito com cara de monstro, com mecanismos de avanço de poder muito assustadores. E até meio que lógicos. Não é como se ele ficasse forte do nada, ele tem uma razão para ser forte. Cara, o céu, a forma casulo do céu e a forma imperfeita me lembram um barbeiro. Por isso eu tenho um pouco de medo dele, porque eu tenho trauma de barbeiro. Então, realmente, eu gosto do céu por causa disso. Ele, de certa forma, ele me dá medo. E ele tem um bom motivo para ser forte. Ele tem as células dos personagens mais fortes de Dragon Ball até então. Esse lance do mistério também é muito bom, porque ajuda você a criar uma imagem de vilão medonha nele. A aparência do céu eu acho muito feia. Parece uma barata verde. Agora, a motivação dele, essa ideia do céu, eu acho muito legal. Você pegar células de outros personagens, ser um mix de poderes de todos os personagens, eu acho isso muito legal. E por ser um mix, o Cell funciona como um vilão definitivo. Ele é o vilão que reúne todos os vilões e todos os heróis. Isso já mostra como Akira Toriyama estava querendo encerrar a história por ali mesmo. E deveria ter feito isso. Depois que o Cell se transforma, que ele vai para aquela forma, sei lá, semi-perfeita, alguma coisa assim, ele fica com o nariz bem tosco. Para mim ele fica mais engraçado do que ameaçador. Mas tudo bem. E a gente tem o momento em que o Cell é detido pelo Tenshinhan, que o Tenshinhan está ganhando tempo pessoal, segurando o Cell. Esse momento é muito interessante porque é uma utilização de um personagem clássico em uma ação que é totalmente justificável, porque o Tenshinhan está usando um golpe que o esgota, e ele não está vencendo o Cell, está só segurando o Cell. É um uso muito interessante de personagem que eu acho que essa é a última vez em que um personagem que não é dos principais consegue ser útil, de fato útil, não apenas um saco de pancadas. E é triste, porque quando a gente lembra de Dragon Ball clássico, o Tenshinhan ele era, tipo, bem ameaçador lá e bem forte. Que humilhante. Pelo menos ele tem um cabelo legal. Nossa, Diego, essa foi infame, hein? Podre. É de mais de 8.000! Mais de 8.000? Isso deve ser um engano. Esse aparelho deve estar quebrado. Um pouquinho depois do Cell semi-perfeito surgir,
O Vegeta e o Trunks saem da sala do tempo e eles saem bem mais fortes. E isso já começa sendo um probleminha, porque a sala do tempo é um recurso muito Deus Ex Machina. É um lugar especial em que um dia fora equivale a um ano dentro. Então é muita desculpa de personagem ficar forte. Felizmente depois, a entrada do Goku na sala do tempo acaba resolvendo esse problema, criando um novo método de treinamento. Sim, eles com o Super Saiyajin o tempo todo, né? Isso. É até uma rima interessante com toda a dinâmica de Dragon Ball, de até aquele ponto no Dragon Ball Z, os treinos irem ficando diferentes, não sendo apenas a mesma coisa, colocando, sei lá, mais pesos no equipamento para ser um treino mais pesado. Vai virando uma coisa mais conceitual. Essa mudança do treino também reflete um pouco o amadurecimento do personagem. É interessante reparar que enquanto o Vegeta fez um treino normal e ele é um cara turrão, um cara meio besta, o Goku foi como uma pessoa muito mais madura e teve uma ideia que o fez se tornar mais forte e provavelmente sem fazer tanto esforço. Mostra que o Goku, ele é realmente inteligente, ele entende a própria força e ele entende como é que funciona o Super Saiyajin. Ele não é só um completo idiota. E nessas dos treinos diferentes, o Vegeta sai um pouco mais musculoso, mesmo sendo a transformação que um pouco menos de músculo, mas ainda assim aquela mesma ideia de que músculos são igual a força, não pensando tanto quanto o Goku na relação de não adianta nada você ser bombado e ser forte e você ser lento. E embora o Vegeta tenha percebido que ele não podia ficar totalmente bombado, o Trunks deixa isso passar e acha que vai derrotar o Cell usando só a versão bombada, porque é um pouco mais forte. A versão Broly, né? Ele fica igualzinho o Broly. Fica igualzinho um monte de personagem. O próprio Mestre Kami no clássico fazia isso. É verdade, mas o cabelo do Trunks ajuda a lembrar o Broly também. Dizem as más línguas que o Trunks é filho do Broly. E sei não, hein? Tem que ir no Ratinho ver isso. Agora imagina se sai briga no programa do Ratinho entre esses caras aí. Entre o Broly, o Vegeta, o Trunks e a Bulma lá no meio, muito bom. É de mais de 8.000! Mais de 8.000? Isso deve ser um engano. Esse aparelho deve estar quebrado. E o Vegeta tem aí o momento máximo de arrogância dele, que é querer que o Cell se aperfeiçoe, fique perfeito, absorva Android 18, só para mostrar para o Cell que ele é mais forte. Isso faz bastante sentido, porque do ponto de vista do Vegeta, ele já era o mais forte que tinha ali. Provavelmente ele não pensava que o Goku conseguiria superá-lo como superou. Então, o Vegeta devia estar assim, no auge do eu sou o cara, eu sou o príncipe, ninguém pode me parar. Mesmo assim, é extremamente babaca da parte dele fazer isso, mas ele fez. Que bom que ele fez, né? Se ele não tivesse feito isso, a gente não teria o Gohan Super Saiyajin 2. E o Cell teria continuado naquela forma ridícula dele, né? E também faz sentido o Vegeta fazer isso. E também eu gosto muito dessa cena do Vegeta ter feito isso, porque depois o Trunks vai confrontar ele. Então é uma coisa que eu gosto bastante, esse confronto entre os dois. Pelo Vegeta ter deixado o Cell absorver a 18. Isso só mostra aí o auge da personalidade real do Vegeta. Que é se achar, achar que é o bonzão e que pode bater em qualquer um. Então, depois ele toma um pau do Cell. Tem uma cena dele em que o Cell teletransporta nas costas dele e dá uma cotovelada. É uma cena muito boa. E o Cell Perfeito se mostra um guerreiro civilizado a fim de uma boa briga. Embora ele tenha como função matar o Goku, ele organiza todo o torneio para que a luta seja uma coisa épica. Ele queria até enfrentar outros guerreiros para se aquecer um pouco. E a cena dele montando a arena eu acho bem interessante, que ele vai quebrando, vai repartindo, todo construtor, é bem legal. O Cell, ele é um verdadeiro gentleman. E é bem legal esse negócio dos jogos do Cell. Faz sentido também ele ter chegado à sua forma perfeita e querer mostrar ao mundo que ele é perfeito.
A ideia do torneio criado pelo Cell, decidindo o futuro da Terra, é genial. Eu acho isso incrível. Você decidir o futuro da Terra numa luta dentro de uma arena. E o final seria um torneio, ainda combina com a frequência dos torneios no Dragon Ball Clássico. É mais uma conexãozinha interessante. E a luta do Goku contra o Cell é uma luta bem... É bem legal, uma luta cheia de técnica, uma luta mais equilibrada. E o mais interessante aqui é que o Gohan está olhando para a luta, tá todo mundo tipo, nossa, que incrível, fantástico. E o Gohan tá tipo, ué, mas por que vocês estão impressionados? Isso aí não é nada. Essa luta do Goku contra o Cell era a passagem perfeita de bastão pro Gohan assumir o posto de protagonista do anime. Então por isso que eu acho que o Akira ele tinha essa ideia de entregar o bastão pro Gohan a partir daí. Mas a gente vê no futuro que isso não acontece na saga Buu. Então é meio decepcionante. E nessa de passar o bastão pro Gohan, o Goku desiste da luta e manda o Gohan ir lutar. E o pior, ele dá uma semente dos deuses pro Cell. Isso, pra mim, é injustificável. Eu já vi pessoas falando que é pro Gohan saber que ele pode, mesmo que o Cell esteja no máximo, mas mesmo assim, isso é de uma responsabilidade tremenda. Eu não consigo olhar pra isso com bons olhos. Mais uma vez, parece que o Goku ele deixa o sangue Saiyajin falar mais alto e pensa na luta acima do bem da família dele e do filho. Mas dá até pra entender se você pensar pelo lado desse negócio de passar o bastão. Porque para vencer o Cell, para falar realmente que o Gohan ele superou o Goku, o Gohan teria que vencer o Cell 100%. Tem uma cena que ela é bem boa, acho que o Cell Jr. já estavam agindo. Não, antes disso, que o Cell está abraçando o Gohan e apertando o Gohan. Aí o Goku tá lá olhando pro Gohan sendo esmagado, tá lá tipo de boa. Aí o Piccolo acorda o Goku pro que tá acontecendo, mas aí já temos Cell Juniors e não adianta mais nada tentar ajudar o Gohan. Inclusive os Cell Juniors são uns Saibamens um pouquinho mais bonitos. Acho isso interessante. Tem gente que argumenta que certo guerreiro é mais forte do que o outro porque tava mais batendo do que apanhando contra os Cell Juniors. Isso não faz nenhum sentido. Realmente eu acho os Cells Juniors bonitinhos. Eles são fofinhos e tal. Mas se parar pra pensar bem, você falar que um personagem é mais forte do que o outro porque ele tava apanhando menos do Cell Junior, mas até que faz sentido. Faria se os Cell Juniors fossem guerreiros sérios. Aí tá um ponto. Depois tem o discurso do 16, que tá só a cabeça, falando com propriedade sobre o desejo de proteger todo mundo pro Gohan, e o Cell esmaga a cabeça dele. Eu não vou te dizer que é um momento muito forte, porque o 16 é um robô, inteiramente um robô. Mas, pelo Gohan, eu sinto o peso daquela cena. Quando passa aquele raiozinho na cabeça do Gohan, e o Gohan grita, sobe aquela fumaça, pra mim é de arrepiar. Pra mim foi o melhor momento de Dragon Ball, foi aquele, velho. Ou talvez um dos melhores. E uma cabeça falando com propriedade é ótimo, né? Mas o fato do 16 ele ser um robô, até que torna essa cena melhor, porque ele não vai ser revivido depois. Então, o Gohan ali, ele sabe que é a última vez que ele... Se bem que ele não tinha um laço afetivo com o Android, né? Então é meio estranho ele ter esse ataque de fúria com a morte dele. Mas até que faz sentido. E não tem cena mais bonita em Dragon Ball que o Gohan, Super Saiyajin 2, chorando, depois com toda aquela fumacinha, aqueles raiozinhos ao redor do corpo dele, é uma coisa fantástica. Eu acho que os raiozinhos incrementam muito bem o Super Saiyajin, acaba deixando a transformação ainda mais bonita. Especialmente no caso do Gohan, porque o cabelo dele muda muito. O Super Saiyajin 2, os outros personagens não muda quase nada, é só parece um pouco mais espetado, mas no caso do Gohan muda bastante. Sim, o Super Saiyajin 2 do Gohan é bem bonito. Os outros personagens a gente nem percebe se ele tá em Super Saiyajin 1 ou 2. Deixa até o Cell, que é feio, mais bonito esses raios. Poxa, o Cell perfeito é bonito, velho. Eu acho. Ainda acho que ele é uma barata. Eu acho ele um barbeiro, mas
Só a primeira forma dele é a forma Kazu. Eu acho a forma perfeita bonita. E os raiozinhos que o céu adquire são também uma rima com o Super Saiyajin 2. É como se ele também estivesse em Super Saiyajin 2 depois que ele volta da explosão. A gente também não comentou sobre essa coisa da arrogância do Gohan acabar levando a uma situação em que a Terra vai ser destruída. Nossa, essa arrogância do Gohan é uma coisa que faz eu não gostar tanto do personagem. Porque ele é arrogante naquele momento, só que depois ele continua sendo arrogante. É uma coisa que me irrita muito, essa arrogância de não querer destruir o vilão quando você pode destruir, ficar adiando a batalha e ficar querendo fazer ele sofrer. É uma coisa que eu acho ridícula, velho, o Gohan. Então, mas aí é um problema que acontece no Dragon Ball GT. GT não. Na Saga Buu. Porque assim, eu considero o final desse Gohan o filme do BoJack. Você já viu o filme do BoJack? Já mais muito tempo atrás, quando eu aluguei numa locadora aqui perto, então eu não lembro de quase nada. Eu sei que tem um Gohan com a roupa do Goku. Então, no final desse filme, tá todo mundo derrotado e o Gohan tá lá em Super Saiyajin 1. O Gohan tá prestes a ser derrotado, o Goku morto aparece, dá um soco do vilão e fala pro Gohan que ele precisa agir logo porque o dever dele é proteger a Terra. Aí o Gohan fica sério, vira Super Saiyajin 2, dá um soco no vilão e o vilão explode. Pra mim, essa seriedade no Gohan, em Super Saiyajin 2, é o Gohan definitivo que é o protetor da Terra. Pra mim, Dragon Ball acaba ali e acaba lindo, perfeito. Então, o problema é que não acaba. Tem essa arrogância do Gohan aqui, e se fosse superada essa arrogância do Gohan, se ele deixasse de ser arrogante, se ele tivesse aprendido a sua lição, no momento, beleza. Só que o problema é que a gente sabe que essa arrogância continua, inclusive no Super. Eu não tenho subsídio pra falar sobre o Gohan ser arrogante no Super, mas a gente vai falar mais à frente sobre a arrogância dele na Saga Buu, e pra mim é só uma coisa que eles, não sei porque eles pensaram em fazer, porque até o Gohan, na forma como ele é usado, ele não serve pra nada. Só estraga o desenvolvimento dele na saga anterior. É de mais de 8.000! Mais de 8.000? Isso deve ser um engano. Esse aparelho deve estar quebrado. Concluindo, a saga Android é uma saga excelente, pra mim a melhor saga de Dragon Ball, justamente por unificar aquela ação, um jeito meio de torneio mais pra frente, um enredo mais intrincado, vilões que têm uma conexão com o Dragon Ball clássico, a própria importância do Kami-sama novamente. Tudo isso compõe um ambiente incrível com o verdadeiro protagonista de Dragon Ball, mostrando que ele é o verdadeiro protagonista de Dragon Ball, no caso Dragon Ball Z. Eu acho que nós dois concordamos que deveria ter acabado ali Dragon Ball. Porque seria um ótimo desfecho, essa passada de bastão pro Gohan. Ele superando tudo isso e tal. É uma saga muito boa também, porque eu gosto muito desse lance de envolver viagem no tempo, linha temporal. É um negócio muito bom. Tanto é que foi usado depois nos jogos de Dragon Ball. E foi usado de uma forma muito interessante em Dragon Ball Heroes. Tem a Patrulha do Tempo e tal, e linhas temporais e tal. É bem interessante isso. E tem a apresentação do melhor personagem de todos, que é o Trunks. Isso é bem legal. E tem até mesmo uma redenção ali do Vegeta, que a gente não citou, ali no final com o Gohan, que ele ajuda o Gohan a vencer também. Eu também considero a saga Cell acho que a mais completa no sentido de evolução de personagens, boas lutas, um vilão muito bom, com boas motivações, com poderes legais. Então, também considero a saga Cell uma das mais completas do Dragon Ball Z. É de mais de 8.000! Mais de 8.000? Isso deve ser um engano. Esse aparelho deve estar quebrado. Se a saga Android já tinha banalizado o Super Saiyajin, a saga Buu enfiou o pé na jaca. A bola da vez é Majin Buu, um gordo cor-de-rosa que se regenera e transforma todo mundo em chocolate. O Majin Buu, ele é, sem a menor dúvida, o pior vilão de Dragon Ball. Ele é um vilão nulo, ele não tem nenhuma motivação. A maior prova de que o Majin Buu é nulo enquanto vilão é que para que a gente se interesse por ele,
o autor precisa ficar fazendo um monte de transformação e mudança de aparência, porque o personagem não se sustenta por si mesmo. No começo ele está sendo manipulado pelo Babidi, mas depois que não tem mais o Babidi, não existe mais um plano, um objetivo, é só talvez em algum momento ele queira destruir tudo. Eu acho isso terrível. Então, o diferente do Freeza e do Cell, o Majin Buu, ele é muito mal desenvolvido. Ele não tem muita personalidade. Diferente do o Freeza e o Cell tinham personalidade forte, você se prendia ao personagem. E o Majin Buu não tem nada disso. O Majin Buu, pra mim, ele é o personagem mais nostálgico, porque eu conheci Dragon Ball através da Saga Buu, passava direto na TV Globinho. Mas, de fato, ele é um personagem que ele só existe e ele é mau. Ao contrário do Freeza, que era um imperador do universo com escravos e tal, e o céu que foi construído justamente para ser perfeito e superar tudo, o Buu, ele é só mau porque ele existe e ele é mau. Então não tem motivo, não tem desenvolvimento e tudo mais. E, enfim, realmente, eles têm que ficar mudando o Buu o tempo todo pra gente não enjoar do Buu. Porque se ele fosse aquele gordo, do começo ao fim, a gente ia ficar de saco cheio. O Majin Buu, ele é a representação do que é um roteirista sem criatividade, de saco cheio de fazer alguma coisa. É muita preguiça. É literalmente inventar do nada. Esse cara existe. É igual o Kaioshin. O Kaioshin surge do nada. A gente já tinha conhecido na saga Saiyajin o Senhor Kaiô, e de repente existe o Kaioshin. E o Kaioshin é muito forte, mas ele nunca tinha aparecido porque, sei lá. Só que agora que ele aparece, ele já é um inútil porque ele é fraco. Essa necessidade do Dragon Ball de ficar adicionando entidades cada vez mais fortes. A gente tinha o Kami-sama, depois a gente tem o Kaiô, e agora a gente tem o Kaioshin, depois mais pra frente a gente tem o Bills. E realmente, parece que tudo saiu do nada nessa saga. Outra coisa que saiu do nada foi o Super Saiyajin 3. O Goku ficou treinando no outro mundo e aí de repente, uou, Super Saiyajin 3. A gente tinha conhecimento de que o Super Saiyajin vinha pela raiva e o momento de transformação do Gohan foi um momento épico. O momento de transformação do Goku foi um momento épico. O momento de transformação do Vegeta, por mais que não exista raiva, o contexto em que aquilo acontece é épico. Mas o Goku chega e fala, olha só, eu tenho o Super Saiyajin 3. Quando você conseguiu? Eu não sei. Por que exatamente esse Super Saiyajin 3 existe com esse tamanho de cabelo? Existe alguma lógica por trás disso? Quanto mais poder, mais cabelo? Por que a sobrancelha desaparece? O que é isso? Nenhuma explicação, é só uma mudança de design para, sei lá, vender boneco. E eu me pergunto se realmente tinha essa necessidade de ter um Saiyajin para cada saga. A saga do Freeza é o Super Saiyajin, depois a gente tem saga Cell, o Saiyajin 2, depois o Saiyajin 3. É uma coisa muito desnecessária que só vai banalizando cada vez mais o Super Saiyajin. E apesar de ser, eu acho muito bonito o Super Saiyajin, o Super Saiyajin 3, tem um visual muito legal. Só que ele vem do nada e logo em seguida ele já é banalizado. Porque a gente tem o Super Saiyajin 3, e aí o Gotenks aprende Super Saiyajin 3 do nada, e a gente tem um Gohan místico que supera o Super Saiyajin 3. Então de que adianta o Super Saiyajin 3? Eles transformaram o lance de Super Saiyajin em meio que um modus operandi. Ou seja, cada saga vai repetir a mesma forma. Tem que evoluir o Super Saiyajin. É obrigado a evoluir o Super Saiyajin. E o lance do cabelo realmente não tem uma explicação. Apesar do cabelo lembrar muito o Raditz, só que com cabelos dourados. Só que não tem muita uma explicação. É meio que um modus operandi do criador. A Fernanda falou sobre o Gotenks e o Gohan Místico. Para que fazer o Gohan Místico existir e o Gotenks ter o Super Saiyajin 3? Só para o Majin Buu ter uma justificativa para ficar mais forte e mudar o design dele? Poxa, para que? Não precisava. Se a fusão já tinha um conceito de ficar mais forte, para que colocar uma transformação e ser uma transformação que a gente já viu o Goku usar? Para que isso? Funcionaria muito bem sem ter isso. Embora o Gotenks pertença a um desenvolvimento de personagem do Goku que eu gosto muito, o Gotenks não foi bem utilizado. Seria muito legal se o Gotenks tivesse derrotado o vilão,
Mas não, o Akira deixa o Gotenks de lado e volta o Goku. Eu fico com muita raiva pelo Gotenks não ser bem aproveitado. Porque ele é um personagem legal, e ele é diferente do Gohan e do Goku. Ele tem esse negócio de ser meio alívio cômico e engraçado e tal. Então, é muito chato isso. Porque aí você já quebra aquele negócio que Dragon Ball sempre teve, que é de deixar as novas gerações serem responsáveis pela Terra, pelo que acontece na Terra. Goku falando pro Goten e pro Trunks que eles têm que fazer isso, que eles têm que defender a Terra, que ele não pode fazer tudo sozinho e ele não pode ficar defendendo a Terra para sempre. Só que logo depois eles são jogados de lado e quem resolve tudo é o Goku. E aí eles seguem nesse mesmo modelo no Dragon Ball Super, que é péssimo. Falando em personagem deixado de lado, o Gohan é completamente, quase que deixado de lado completamente, porque ele meio que vira um Homem-Aranha do universo Dragon Ball, quando ele se transforma em Saiyaman. Em um período, ele é um estudante de ensino médio, e no outro, quando ele sai e se transforma em Saiyaman, ele tá salvando a população do perigo. Então, e aquela roupa também dele, precisa nem comentar. Tão feia que eu acho aquela roupa. Eu tenho uma raiva dupla dessa coisa do Gohan na Sakabu, porque assim, quando eles transformam o Gohan em um estudante, eles já estragam o Gohan que seria o novo herói da Terra do final da saga Android. E aí, em vez de simplesmente manter estragado, beleza, ok, não, eles criam o Gohan místico e vem a expectativa. Será que o Gohan agora vai ser? Será que agora vai ser? Não, ele não derrota o Majin Buu porque ele é um idiota arrogante que também não consegue pegar o brinco quando o Goku joga pra ele e é absorvido. Pra que fazer isso com o Gohan? Gohan é um personagem super importante em Dragon Ball Z, ele é o protagonista de Dragon Ball Z, e a Sagabu trata ele como se ele fosse como se ele fosse um coadjuvante qualquer. Parando pra pensar, é bem bizarro esse negócio dele não conseguir pegar um brinco, né? O cara tem a velocidade absurda e ele não consegue pegar um brinco que jogaram pra ele. Ele deixa cair no chão e depois não acha mais. Mas tem uma coisa sobre o Gohan místico, o fato dele ficar místico, que eu gosto muito, que é aquela evolução do treinamento. Porque se na saga Android já existia um conceito de que não adianta você ficar treinando muito, porque você vai desgastar seu corpo sem ficar mais forte, e até o lance do Goku passar mais tempo em Super Saiyajin para ficar mais forte, na saga Buu nós temos um nível acima disso, que é o poder que vem de forma mágica. É o Gohan ficando sentado na frente do velho Kaioshin, e o Kaioshin fica lá apontando a mão para ele, e isso libera poder de fato. Isso é um nível além, isso já mostra que existe um teto de poder. Não dá para passar disso. Tanto que o Goku só chegou em Super Saiyajin 3 porque ele estava treinando no outro mundo. E enquanto ele está vivo, o Super Saiyajin 3 consome muita energia. Então essa é a diferença entre até onde chega o poder de cada um. Os limites físicos. Já era mais uma amostra de que Dragon Ball estava preparando o terreno para terminar, para fechar. Acabou. Esse é o teto. Sim, porque se você parar pra pensar, o Gohan místico, ele até meio que banaliza as outras transformações que vêm. Você tem o velho Kaioshin falando que pro Gohan que não adianta ele se transformar em Super Saiyajin, que o Super Saiyajin não vai superar esse poder oculto místico dele. Então, se o poder místico é superior à transformação Saiyajin, então por que os outros não tiveram esse poder místico liberado? Fora que esse lance de liberar o poder também já vem de muito tempo atrás. O Gohan teve o potencial despertado pelo grande patriarca. Ele já tinha também o Super Saiyajin 2. Toda hora vai ser esse negócio de, não, ainda tem um poderzinho a mais. Isso se repete mais pra frente até no Dragon Ball Super. Vira o disco, pô. É de mais de 8.000! Mais de 8.000? Isso deve ser um engano. Esse aparelho deve estar quebrado. Embora a saga Buu seja um vai e vem, luta pra lá, luta pra cá, com os personagens coadjuvantes sendo assumidamente inúteis, até mesmo aqueles que deveriam ser mais importantes, o final da saga Buu é muito bom. É bom no sentido de ser emocionante. Mesmo que muita coisa que está acontecendo ali não importe de fato, por exemplo, estão enfrentando o Kid Buu. Olha, se o Gohan estivesse lá, o Gohan dava um tapa e acabava com o Kid Buu, porque o Gohan é muito mais forte do que o Kid Buu.
O Gohan é mais forte que o Goku Super Saiyajin 3, que era mais forte que o Majin Buu gordo, que era mais forte do que o Kid Buu. Realmente, ao invés do Vegeta usar aquele falar para reviver as pessoas da Terra, para criar Genkidama e tudo mais, se ele só tivesse pedido para trazer o Gohan de volta e colocar o Gohan lá, ou Gotenks, cara, resolveria aquilo em um segundo. Eu também acho o final até que ok da saga Buu, apesar de até chegar ao final não tenha sido o melhor roteiro imaginado, até porque o Akira dizem que o Akira só fez essa saga por conta de pressão de fã e dos estúdios. Então, o produto final, obviamente, não seria um dos melhores. Então, você pode ver ali uma banalização do Super Saiyajin, das transformações. Só o Majin Buu tem umas 5 ou 6 transformações diferentes durante toda a saga. Temos também um Trunks e Goten que acho que eles poderiam ter sido aproveitados melhor, porque o Goten lembra muito a aparência do Goku quando era criança, e essa ideia do Trunks e do Goten terem uma rivalidade saudável, eu acho muito interessante, só que não foi tão aproveitado como deveria. E você tem esse total desprezo, vamos dizer assim, com os personagens secundários, como Kuririn, por exemplo, totalmente jogado de lado. E qualquer guerreiro que não seja um guerreiro Super Saiyajin não tem muita importância nessa saga. Não tem quase nenhuma importância nessa saga. O meu maior problema com esse final da Genkidama, que é de fato um problema pra mim, é que o Goku só vence o Kid Buu porque foi pedido para as esferas do dragão, foi pedido pro Shenlong restaurar as forças dele. Isso é tão, assim, anticlimático, é a solução mais mágica, fantasiosa que podia existir. Seria muito melhor, sei lá, mandar alguém, mandar o Gohan, mandar o Gotenks lá pro planeta sagrado, para eles vencerem o Kid Buu na porrada, do que fazer uma coisa dessas. Apesar desse fato da lógica, a lógica não contribuir para a cena, que a gente sabe que é mais fácil chamar o Gohan ou Gotenks, ao mesmo tempo é simbólico. Você vê a Terra toda se unindo para destruir o Majin Buu. É uma coisa legal que funciona para um fim de saga. Só que, ao mesmo tempo, essa cena seria perfeita se não fosse o fato dela não ser lógica, dela não fazer sentido se a gente para pensar. Mas é uma coisa simbólica que acaba sendo bem legal. Também seria perfeita se não fosse o Goku, fosse o Gohan. Que seria a passagem de bastão que nunca houve no Dragon Ball. Isso teria sido animal. É de mais de 8.000! Mais de 8.000? Isso deve ser um engano. Esse aparelho deve estar quebrado. A saga Buu, apesar de todos os problemas, ela me ganha por 2 motivos. Um deles é esse final do amadurecimento do Goku, que é quando o Goku, além de ter a questão da passagem de bastão, ele mostra uma preocupação clara em mostrar para os mais jovens, que são os mais fortes, naturalmente, que é dever deles proteger a Terra. Então eles devem estar prontos, preparados, que eles devem ter seriedade. Imagina se o Goku faria uma coisa estúpida do tipo dizer que as crianças devem ficar em casa porque uma batalha é muito perigosa para elas. O Goku jamais faria isso, né? Pelo menos não o Goku da saga Buu. Esse Goku do Dragon Ball Super, ele contradiz todo esse Goku da saga Buu que a gente viu, treinando os meninos e tudo mais. E, bom, apesar de tudo, a saga Buu, ela me remete muita nostalgia. Eu assisti muito ela na TV Globinho. E ela tem, apesar de não ser a melhor das sagas, a mais coerente, a que mantém a essência, esse negócio das crianças protegendo a Terra e tudo mais, apesar de ter todos esses problemas que eu acho péssimos, também tem pontos legais. Você tem é a saga mais cômica do Dragon Ball Z. A gente tem de volta um pouco da comédia que a gente tinha no Dragon Ball clássico, com o Majin Buu e com o Mr. Satan, que já tinha sido apresentado na saga Cell, mas aqui ele teve um papel maior. E, bom, tem
partes legais. É legal a gente ver o Vegeta e o Goku dentro do Buu, o Vegito e o Gotenks e o Gohan Místico. Então tem elementos que tornam a saga bem legal. Apesar de ao todo ela não ser tão boa assim. É de mais de 8.000! Mais de 8.000? Isso deve ser um engano. Esse aparelho deve estar quebrado. O que faz a saga Buu ser relevante mitologicamente falando para a franquia Dragon Ball é o desenvolvimento do Vegeta. Porque se a gente tinha na saga Frieza um lampejo de relevância e de profundidade, com aquele choro do Vegeta antes de morrer, e na saga Android o Vegeta tem uma mini redenção quando ele ajuda o Gohan a vencer o Cell, aqui na saga Buu ele tem desenvolvimento de verdade. Ele mostra o que ele faz, dá para entender por que ele está fazendo, por que ele é cruel, porque assim, o Vegeta, ele não mata aquelas pessoas lá no torneio porque ele é mau, porque ele está sendo controlado. Ele faz aquilo porque ele quer que o Goku leve a batalha a sério. Esse é o objetivo dele. Ele aceita ser controlado pelo Babidi porque ele quer ter um motivo para lutar para valer. Porque ele sabe que o Goku não vai lutar com tudo, ele precisa provar para ele mesmo que ele é mais forte do que o Goku. É a única coisa que é relevante para ele nesse mundo de paz. Eu acho a redenção do Vegeta realmente é a única coisa que me faz pensar que a saga Buu é importante, é a redenção do Vegeta. Eu acho até que talvez essa redenção deveria ter vindo antes e encerrar com a saga Cell. Eu não sei. Mas realmente, se você for parar pra pensar, pensando em desenvolvimento de personagem, a única coisa importante é a redenção do Vegeta. E ele se redime de um jeito bem interessante e também é uma das cenas mais emocionantes de Dragon Ball, ele abraçando o Trunks e tal. Entre tantos pontos negativos dessa saga, dá pra gente conseguir tirar algo de proveito, algo útil. Foi a redenção do Vegeta. Acho que então afirmar o óbvio e dizer que a saga Buu só vale porque o Vegeta tem a redenção dele, tanto quando ele se explode para matar o Buu, quanto quando ele tem aquele desabafo em que ele diz que o Goku é o melhor. E aí nós vemos o final de toda essa inimizade, desse antagonismo, culmina ali, com o Vegeta aceitando o fato de que o Goku é mais forte do que ele. Ali o personagem encerra perfeitamente, assim como o Goku também encerra muito bem, como um herói que quer passar o bastão para a nova geração, mesmo que isso já tivesse sido muito bem mostrado na saga Android. É de mais de 8.000! Mais de 8.000? Isso deve ser um engano. Esse aparelho deve estar quebrado. E o Multicast de hoje está chegando ao fim. Não deixe de curtir o vídeo, comentar e se inscrever no nosso canal. Todos os episódios do Multicast são postados no YouTube e no Anchor. Aproveita e dá uma passadinha no site Cine Multiverso. Temos resenhas, listas e reportagens sobre filmes. Obrigado pela atenção e até o próximo Multicast.